Olá, seres curiosos. Você já viu algum vídeo sobre supostos contatos com extraterrestres? Ou de algum objeto voador não identificado? E se eu te falar que existem vários relatos de pessoas ao longo dos anos que avistaram OVNIs e tiveram uma visitinha de homens que pertencem a uma agência secreta do governo, responsável por lidar com esses assuntos? E essa visitinha era nada mais nada menos do que a dos homens de preto da vida real. Mas quem são os homens de preto? Qual a sua origem? Em quais casos eles são mencionados? E afinal, eles são reais ou apenas ficção? Se você quer saber mais, fica até o final deste vídeo. Na cultura popular, os homens de preto são conhecidos por serem homens que vestem ternos pretos e trabalham para uma agência secreta do governo americano para encobrir qualquer tipo de anomalia que não seja da Terra. Mas e na vida real? Os homens de preto são iguais a dos filmes? Bom, o primeiro relato de encontro com esses agentes foi em 1953, pelo ufólogo e pesquisador Albert Kennedy Bender, responsável por criar o International Flying Saucer Bureau, ou Agência Internacional de Discos Voadores, que fazia pesquisa sobre OVNIs nos Estados Unidos. Ele alegou ter recebido uma visita de homens que usavam ternos pretos que se auto-intitulavam agentes do governo. Além de fazerem perguntas a respeito de suas pesquisas, eles o alertaram para não dar declarações à imprensa sobre elas. Mas qual a origem desses agentes? Em 1947, na cidade de Roosevelt, Novo México, um fazendeiro chamado William Mac Brazo encontrou destroços perto de sua fazenda. William relatou o acontecimento para as autoridades locais, que logo em seguida entraram em contato com a base aérea de Roosevelt. Em seu primeiro comunicado, a Força Aérea declarou à empresa que se tratava de um disco voador, mas uma segunda declaração diz que se tratava apenas de um balão meteorológico. Após o caso Roosevelt, uma série de outros relatos de OVNIs aconteceram, fazendo com que o governo americano criasse diversos projetos secretos com o intuito de pesquisar objetos voadores não identificados em seu território. O primeiro deles foi o Projeto Sign, criado especificamente pela Força Aérea Americana em 1947 e durou até 1949, sendo procedido pelo Projeto Grudge, cuja maioria dos casos de OVNIs não foi solucionada. Em 1952, por meio das tensões da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e a histeria generalizada pela população sobre objetos voadores não identificados, o governo dos Estados Unidos, por meio da Força Aérea, criou a iniciativa mais famosa de pesquisa relacionada a OVNIs, o Projeto Blue Book, que teve seu encerramento em 1969. O projeto foi responsável por acompanhar e estudar esses objetos não identificados. Mas onde os homens de preto são citados? Eles faziam parte desses projetos? O uso de um neuralizador para apagar a mente das testemunhas pode ser fruto de ficção, mas intimidação e distorção dos fatos, não. Robert Scott Lazar, mais conhecido como Bob Lazar, é um físico que alega ter trabalhado na famosa Área 51, que fica no estado de Nevada, Estados Unidos, no setor S4, e era responsável por fazer engenharia reversa em discos voadores capturados pelo governo americano. Em 1989, Lazar concedeu uma entrevista anônima ao programa K-Lass, do jornalista George Knapp, pelo pseudônimo de Dennis, declarando que o governo americano estava usando tecnologia alienígena em jatos propulsores. Logo após a sua declaração, Lazar decidiu divulgar sua identidade. Ele declarou ter sido perseguido por homens do governo que o intimidaram e o forçaram a parar de dar declarações à imprensa sobre o assunto. Além disso, ele afirma que seu registro de estudante no MIT
foi apagado. Outro caso bem emblemático de intimidação foi o de Harold Dahl, em 1947. Embora fosse antes da criação do projeto Blue Book, a Força Aérea Americana já desempenhava investigações sobre OVNIs, conduzindo um estudo chamado Projeto Sign, mencionado anteriormente. Harold afirma que ele recebeu uma visita de um homem de terno que se identificava como agente do governo, e o mesmo ameaçou Harold e sua família caso ele divulgasse qualquer informação a respeito do incidente das Ilhas Maury, onde Harold avistou um OVNI despejando um líquido metálico na água. O próprio ufólogo Albert Kennedy Bender alega ter sido ameaçado por esses mesmos homens em 1953, enquanto o projeto Blue Book estava em atividade. Outro relato foi o do Dr. Herbert Hawkins, que alega ter recebido uma visita de homens misteriosos após ele ter investigado casos de OVNI no estado do Maine em 1973. Existe também o caso Robert Richards, que ocorreu em 1967. Robert estava dirigindo seu carro quando de repente atropelou um objeto desconhecido. Após o ocorrido, Robert foi contatado por um homem misterioso que exigiu que lhe entregasse o objeto. Robert negou e um tempo depois o objeto tinha sumido. É claro que não podemos afirmar que esses relatos são 100% verídicos, porém a pergunta que não quer calar é: os homens de preto são? Embora podemos supor que as ameaças dessas pessoas e que os relatos delas sejam reais, o que nós não podemos é que esses agentes sejam apenas fruto de ficção, tendo em vista que o próprio governo americano confirmou a existência de uma divisão secreta dentro da Força Aérea Americana, a chamada Air Force of Special Investigation, ou Escritório de Investigações da Força Aérea Americana, responsável por coletar informações sobre OVNIs, em especial fenômenos que botam em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Em 2019, o governo americano divulgou documentos que provam a existência de OVNIs. Um desses documentos confirma que a divisão secreta da Força Aérea conduziu investigações enquanto o projeto Blue Book estava em atividade. Mas e você, amigo curioso? Acha que as declarações das pessoas a respeito dos homens de preto são reais? Ou apenas uma forma de ganhar fama em cima do tema? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, compartilhe, curta e ative o sininho. Até a próxima.